Na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, eu quero ler um versículo, mas ao mesmo tempo quero explicar aos irmãos. Nós estaremos falando do contexto da epístola, estaremos falando do culto no contexto geral bíblico, pois o tema que me é proposto é o culto e os seus elementos. Então, quem achou, por favor, leiamos a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Muito obrigado. Eu quero, a nível de introdução, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por poder estar nesta manhã com os irmãos, ao presidente, pastor Giovanni, por ter tido a graça da parte de Deus nessa escola bíblica trabalhar caseiramente, né? Todos os convidados para trabalhar os temas são desta convenção, são desta casa. Isso é muito bom, porque na verdade passamos a nos conhecer melhor, né? Quando trabalhamos, quando estamos servindo a Deus desta forma, nestes encontros, nós passamos a ter um conhecimento melhor da qualidade dos obreiros que a nossa convenção tem. Deus abençoe o pastor, prazer enorme estar com os irmãos. Bem, como depois resta apenas 2 palestras e a outra palavra que será transmitida pelo pastor Zacarias, ele vai trabalhar com a pureza da doutrina. Eu acredito que eu fiquei com um dos temas mais, podemos dizer, mais delicado, não é? Em relação à restauração do nosso pentecostalismo, que é exatamente a figura do culto, não é? O culto, eu quero começar a dizer que o culto é um produto daquilo que nós compreendemos da Bíblia e do próprio Deus, é resultado. Então o culto, ele é verdadeiro ou ele é falso na medida que nós interpretamos a Bíblia e da mesma forma que nós compreendemos. E deixamos que Deus nos guie, nos oriente pela sua palavra. Eu preciso definir aqui sobre a questão do culto. Primeiro, nós temos que entender, quando eu falar em culto, estarei sempre falando de um culto coletivo. E aí nós precisamos entender que o homem é um ser que foi feito para Deus e ele só se completa em Deus. Ele só tem a sua alegria em Deus. E por isso, quando o homem está em Deus, a sua vida tem que ser um culto, um sacrifício, um culto de adoração a Deus, a sua própria vida, um culto individual. O culto individual, que é o culto que agrada a Deus, ele não tem horário para começar e nem tem horário para terminar. Então a nossa vida é um culto, e quando nos reunimos coletivamente, juntos, então nós prestamos um culto a Deus pela interpretação e pela gratidão daquilo que Deus realizou e fez em nossa vida. E aí eu preciso lembrar, quando eu estiver falando culto, eu quero que os irmãos entendam, eu estou falando do coletivo, aquele que nós nos reunimos para adorar a Deus, porque o culto individual, ele é permanente, ele precisa ser permanente, e o Paulo disse que tem que ser um sacrifício que é vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o culto inteligente. Bem, e quando nós falamos nessa questão do culto, e aí
O primeiro texto bíblico, ou a primeira narrativa bíblica que nos vem à mente é quando nós vemos na vida de Abel e Caim. Nós podemos olhar que eles ofereceram a Deus, em resposta, em gratidão a Deus, eles ofereceram a Deus um culto, e levaram. Abel levou no seu culto, ele levou o quê? As ovelhas. Caim levou produto da terra em oferta a Deus publicamente. E aí é interessante que quando a gente analisa bem o texto, a gente vê que eles foram prestar um culto público, uma oferta pública a Deus. E a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel, e aceita Abel e a sua oferta, e rejeita Caim e a sua oferta. Ou seja, e aí nós podemos aqui perceber claramente a questão do culto individual, como ele é importante, em resposta ao culto coletivo. Quando eles foram apresentar a Deus publicamente a sua oferta, o problema não estava na oferta, e muitos irmãos acham que o problema do Caim era a oferta. Não, a oferta que ele apresentou é aceitável no Novo Testamento, era apresentado a Deus, os elementos que ele usou eram apresentados a Deus. Mas quando o escritor Moisés escreve, ele diz assim: e atentou Deus para Abel e a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus olhou para o culto individual, para a vida da pessoa, para depois ele então aceitar o culto coletivo. E isso é importante porque o culto coletivo ele expressa a nossa gratidão a Deus de forma que podemos agradá-lo, de forma que podemos ter uma comunhão perfeita com Deus e um culto que agrade a Deus. E aí nós vemos no decorrer da história, no decorrer das histórias bíblicas, nós vemos que Deus ele começou a exigir, a fazer com que o homem se aproximasse dele através de culto, através de uma forma de adoração, quando se reunia para adorar. É interessante a gente observar que em Êxodo 19, Deus estabelece um culto que não tinha participação, ou seja, ele levou, ficou sobre o monte, ele fez o limite e disse ao homem que não podia se aproximar, fez as exigências para estar ali naquele culto, para adorar a Deus, que era algumas exigências bem conhecidas pelos obreiros, e ele lá do monte, ele então falava com o povo, e a forma de Deus falar com o povo ali publicamente, levou o povo ao temor, porque eles queriam adorar a Deus, mas Deus estava no monte, Deus estava distante, Deus estava longe, não havia participação do homem neste culto, ele apenas era temido, era uma forma de expressar respeito, temor a Deus em primeiro lugar, uma vida santa, mas não havia participação, era o povo embaixo e Deus no monte. Mas quando olhamos mais no decorrer da história, nós vemos que o próprio Deus, ele toma uma iniciativa. Qual é a iniciativa? O Deus que estava no monte, que não podia ser alcançado, agora Deus muda a sua forma de tratar o seu povo. O que ele faz? Ele muda de localidade, ele sai do monte e vai para onde? Ele manda que Moisés faça uma tenda, mas agora não mais ausente do seu povo, não mais distante do seu povo, mas agora no meio do povo. Deus que está em nosso meio, e no nosso meio, quando ele veio para o meio de Israel, ele veio para que lhe prestasse culto de adoração, lhe prestasse culto com a forma em que ele havia prescrito, e Deus passa a habitar no meio do povo, e ali, na forma da arca e dos elementos da arca, a Israel se apresentava a Deus como um culto, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E lógico que todos nós sabemos que o culto do Velho Testamento havia algumas exigências da parte de Deus para ser observado. Havia princípios que não podiam ser de forma alguma contrariado. Deus estabeleceu uma forma de culto que precisava ser prestado, e isso é um princípio que ele não muda. O culto, ele é santo a Deus quando nos reunimos. É por isso que Jesus disse, após a sua obra,
que ele fez, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, eu estou no meio. E quando ele está no meio, nosso culto é para adorar a Deus. Mas nós observamos algumas formas negativas de colocarem, inserirem no culto. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Nadab e Abiú, aqueles moços, filhos de Arão, que eram sacerdotes, eles eram responsáveis para preparar os elementos para o culto que iria Deus receber através do sacrifício. Nós sabemos que quando foi na consagração, Deus, ele respondeu, na consagração do tabernáculo, Deus respondeu Moisés e a sua oração através de fogo no altar do holocausto. Ele, então, o fogo aparece, Deus responde, o povo glorifica a Deus, e Deus faz uma recomendação, que aquele fogo nunca devia o quê? Se apagar. Havia sacerdotes responsáveis ali apenas para manter aquele fogo 24 horas de forma acesa, clara, não podia se apagar. A ordem era: não deixe, que o fogo se apague. Era a ordem para os sacerdotes, eles tinham que obedecer. Na cerimônia do culto ou no culto, havia os princípios que deviam ser obedecidos. O sacerdote, ao entrar no Santo do Santo, ele passava com o seu incensário e ia no altar do holocausto, para onde era prescrito por Deus, e de lá ele acendia e ele ia à presença de Deus. Essa era a forma correta. Mas o que acontece? Nadab e Abiú, ele comete um erro. Qual é o erro? Eles resolvem apresentar um fogo que eles mesmos acenderam de outro local. Eles inseriram alguma coisa no elemento que não devia. E o resultado foi o quê? Eles morreram. Aquela ideia que a gente tem de que vamos servir a Deus, o ser humano tem, vamos prestar o culto ou servir a Deus do meu jeito. Irmãos, no culto não é do nosso jeito, o culto é do jeito de Deus, é da forma que Ele prescreve. Não podemos mudar os elementos do culto, seja para agradar ao Deus seu por conveniência. Quem sabe foi por conveniência que eles pegaram o fogo que estava mais próximo, mas aquele fogo foi estranho porque não foi Deus que acendeu, e nem a obediência àquilo que Deus havia prescrito. O fogo tinha que ser voltado ao holocausto para chegar diante de Deus com os princípios que Deus assim estabeleceu. E nós vemos que o homem ele tem a tendência sempre de querer mudar as coisas, de querer mudar princípios que Deus não muda. Princípios não mudam, princípios são imutáveis. Deus estabelece, e Ele estabelece a sua adoração, e quando Ele estabelece a sua adoração, o centro da adoração é o próprio Deus. Ele é o centro da adoração. O culto tem que ser centrado na pessoa de Deus, e o culto que não é centrado na pessoa de Deus não é um verdadeiro culto. E aqui nós vemos isso dentro deste princípio de desobediência. Mas aí nós podemos ir um pouco mais à frente, e aí nós vamos encontrar também uma outra, quando Deus estabelece um lugar, que estabelece o templo, Ele também estabelece o local de adoração, e Ele recomenda que o povo estivesse ali naquele local. Crônica disse aqui: se o meu povo, o próprio Deus diz lá em Crônica: se o meu povo já ouviu meu nome se humilhar neste lugar, me buscar, certamente eu ouvirei do céu, responderei. Mas Deus estabelece aquele local ali para a adoração. Jerusalém foi escolhido, o templo foi escolhido. E depois de Roboão, os irmãos percebem que há uma grande dificuldade para o próprio Israel. Jeroboão, o que ele fez? Mesmo sendo chamado por Deus, tendo a promessa de Deus, as tribos são divididas, e ele comete um dos grandes erros. Qual o grande erro que Jeroboão ele comete? Ele comete exatamente, isso você pode ver em 1 Reis 12, você pode observar a história. Quando ele percebe que as tribos, que a maioria está com ele tinha um povo, mas ele não tinha um lugar de culto. Ele tinha um povo, mas não tinha um local aonde levar o povo para adorar a Deus verdadeiro. O que ele faz? Ele muda o ambiente, ele transfere o local da adoração, ele sobe lá para o monte,
ele estabelece Deus e estabelece uma nova forma de adoração, um novo culto, para impedir o povo de ir cultuar a Deus aonde? Cultuar a Deus lá em Jerusalém. Jeroboão teve grande dificuldade e a sua história foi manchada, não teve sucesso, morreu, ficou negativamente. E a Bíblia ainda diz assim, que os homens perversos andaram segundo o caminho de Jeroboão, porque ele alterou todas as formas. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele queria fazer a vontade de Deus, servindo a Deus conforme os seus próprios princípios, criando a sua própria maneira de adorar a Deus, e Deus o rejeitou. Então o culto no Antigo Testamento, ele é visto, e a gente pode ver isso de uma forma bastante séria, fazendo com que as pessoas percebam que o culto existe princípios, e princípios não pode ser mudado, e que eu não posso servir a Deus de forma totalmente do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus estabeleceu. E aí nós chegamos, quando se completa em Cristo todas as sombras que apontavam para Cristo, e agora é a pessoa de Cristo, o seu povo agora, que é escolhido, tem também uma maneira de adorar. E quando a igreja ela é apresentada ao mundo, ela nasce no Calvário, mas ela é apenas vista no mundo em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e a igreja é revestida pelo poder do Espírito Santo. Então o mundo passa a olhar para a igreja, aquele grupo de 120, agora depois da primeira pregação, vai mais 3.000 pessoas, quase 3.000, e a igreja vai crescendo. Qual era a forma, os elementos que compunham o culto destes irmãos? O culto neotestamentário, o culto que hoje nós preservamos. E aí, eu disse no princípio que o culto é uma resposta da nossa interpretação pela palavra de Deus, como nós entendemos. Se entendermos errado, nós faremos ou prestamos culto de forma errada. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ter primazia em nossos cultos. Mas hoje nós estamos tendo dificuldade porque alguns elementos do culto não estão mais presentes nas nossas reuniões, no nosso culto. A Bíblia diz que eles permaneciam, primeiro, na comunhão, na oração e no partir do pão. Era a forma. E eles se reuniam nas casas para orar. E a oração era uma forma do homem, a forma do homem se comunicar com Deus em forma de gratidão pelo que Deus fez, e a forma também de confessar. Então o culto é um ambiente, os elementos do culto é composto por oração, por comunhão, um local onde nós vamos ter comunhão uns com os outros. Nós vamos ter momentos de oração, e a centralidade desta reunião é o próprio Deus, tanto nesses elementos como no partir do pão. E aí, se formos olhar historicamente a questão do culto no pentecostalismo, nós vemos que, trazendo agora já para a nossa casa, para a Assembleia de Deus, para a nossa história, nós vemos que as coisas mais simples, desde 1910, quando chegou aqui, era a forma de cultuar a Deus. Simples. Era oração, adoração e a sua palavra, e a mensagem da palavra. E aí a gente somos conhecedores da história. Quando havia culto, que havia a oração, havia adoração e havia a pregação genuína, pessoas aceitavam a Jesus como Salvador de modo simples, e uma mensagem responsiva pela simplicidade da mensagem. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus leva para o céu. Então, quais são os elementos principais do culto? É a oração na forma de gratidão, na forma de confissão, de confessar, porque nós temos o hábito de achar que confessamos uma vez as nossas culpas e aí resolveu o problema, mas a oração, o culto é para nós, quando temos um encontro com Deus, é para vermos a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a santidade de Deus,
e a nossa indignidade. E aí nós nos rompemos em confissões das nossas culpas, das nossas transgressões perante Deus, e a graça de Deus é estabelecida em nossa vida, e nós respondemos também com gratidão, com louvor, e esse louvor e esta adoração a Deus também vem de uma forma em que nos leva a ter uma comunhão mais ampla, uma comunhão perfeita, tanto uma comunhão horizontal como uma comunhão vertical, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. O culto é onde nós vamos ter comunhão com Deus, durante o culto que eu digo culto coletivo, e também vamos ter comunhão junto com os irmãos. E aí, nós observamos que no decorrer da história, alguns contratempos e alguns erros têm atrapalhado, têm vindo. E hoje, na realidade, o nosso pentecostalismo, nós não temos um padrão de culto. Nós não temos um padrão de culto. Nós temos alguns elementos presentes em alguns cultos, mas em outros não. Nós vemos hoje uma coxa de retalho dentro da nossa própria denominação, a interpretação das formas de culto, os elementos que estão trazendo para a forma de culto, a forma que este culto está. E aí, meus irmãos, Walter da Mata disse uma coisa interessante: a igreja ela é responsável pelos dons que Deus dá à igreja, e os dons para ornamentar a igreja e para a efetividade da igreja, é acessório. Dons espirituais é acessório para que a igreja ela prevaleça e a graça de Deus seja manifesta através de homens. Os dons são para isso, mas o grande problema é que a igreja, em muita parte, não soube lidar adequadamente com a manifestação dos dons espirituais no culto, e aí isso trouxe muita confusão. Se os irmãos olharem a história dos nossos pioneiros, a memória de Daniel Berg e Gunaville, eles contam que determinados cultos que eles estavam lá dirigindo de maneira simples, houve manifestações estranhas, que ele chama de estranha. Ele diz: houve manifestação estranha, com comportamento estranho, mas ao mesmo tempo, ao acabar o culto, por que eles não deixaram isso passar? Eles chamaram, conversaram, disse: isso faz parte do culto, isso deve haver no culto, isso tem que, ou isso a gente pode controlar, certa parte do nosso emocionalismo nós podemos, para que o culto tenha boa ordem. E era corrigível. Nós vemos a questão da igreja de Corinto, uma igreja, se você olhar, por exemplo, eu nunca, em 32 anos de pastoreio, eu sei que aqui tem muita gente bem mais antiga do que eu nunca pastoreei numa igreja que tenha todos os dons espirituais. Alguém aqui dos pastores já, uma igreja, teve o privilégio de uma igreja de ter todos os dons espirituais? Eu gostaria de pastorear, mas não pastoreei. Mas a igreja de Corinto, Atos Coríntios 1, diz que era uma igreja que nem um dom faltava àquela igreja. E aí a gente olha para aquela igreja e a gente vai ver que um dos grandes problemas daquela igreja era no culto individual e no culto coletivo. O culto individual, as pessoas tinham um comportamento. Basta olhar para o capítulo 5, quando Paulo diz: geralmente houve que há entre vós fornicação tal qual nunca houve nem mesmo no meio de um gentil a ponto como fazer isso. Ou seja, eles levavam uma vida errada, e quando chegava no culto havia a manifestação dos dons, e nem isso eles sabiam controlar. Paulo teve que dedicar alguns capítulos para corrigir o que? A manifestação dos dons espirituais. Mas o que eu quero chamar a atenção é que os dons espirituais é para ser manifesto na igreja. E quando manifesta na igreja, pode até haver um início, pode até querer fugir do controle, mas o líder, aquele que Deus chama, tem que ter a maturidade para saber orientar, ordenar essas coisas, para que se redunde para a glória de Deus e não para a situação que estava em Corinto. Paulo teve que dizer: irmãos, está difícil a situação de vocês. Ele no capítulo 11, ele diz assim, ele até diz: olha, quando vocês se reúnem, não é para melhor, é para pior. Ele diz isso. Então imagine como não era, ou como não estava sendo, por falta de ordenamento doutrinário, por princípios que devem reger o culto, como estava sendo lá na igreja de Corinto. Eu podia passar o culto todo em manifestações de língua,
O dom de língua tem apenas um propósito. A Bíblia Paulo diz: aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Depois disso, qual é a outra funcionalidade desse dom? Além disso, é o individual, é um momento de adoração a Deus que vai edificar a Deus. Eu não posso edificar o pastor Angelon pelo dom de língua, mas a igreja começava naquela glossolária, naquela manifestação, e o culto terminava sem ninguém entender nada. Isso é culto. Paulo chegou a dizer: olha, eu falo mais língua do que vós, mas prefiro falar 5 palavras legível aí para poder colocar a questão em ordem. Muitas vezes os nossos cultos ou as nossas reuniões, nossos cultos têm sido de forma, podemos dizer, desorganizada, por não sabermos interpretar ou não sabermos conduzir as questões dos dons espirituais. E isso a igreja não teve, ainda temos dificuldade. Eu volto a repetir, isso é uma coisa interessante. Os dons começaram a sair da igreja e foram para os guetos, para as casas, saíram de porta. E se na igreja era difícil corrigir, imagine agora fora. E aí os senhores estão aí vendo tantas coisas atribuídas a dons, manifestação, a dons espirituais, que não dá para a gente acreditar que realmente seja, ou não é verdade? Manifestações esdrúxulas, manifestação sem nenhum equilíbrio, sem nenhum conteúdo bíblico atribuído a Deus. E essas manifestações lá fora, elas não vão ficar lá fora, elas vão refletir aonde? Em nosso culto. Em nosso culto. E aí nós temos um grande problema. O pentecostalismo hoje está enfrentando nós pentecostais estamos enfrentando uma grande dificuldade na realidade que nós estamos vivendo. Há cultos que a gente sai de lá pensando: é culto mesmo isso? O que está acontecendo, pelo amor de Deus? As pessoas não estão mais centralizando o culto pela palavra de Deus, pelos princípios que são regidos. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, quando nos reunimos em forma de culto, tem que ser diferente. Tem que ter princípios. Lembra de Salomão, Eclesiastes, todo mundo sabe: 5, guarda o teu pé, esteja pronto para ouvir, está aqui para falar, esteja aqui para aprender. Culto é um local de encontro com Deus, e esse encontro precisa ser com honra. Aleluia. Eu fui pregar numa igreja, e quando eu cheguei na igreja, eu tomei um susto, que uma igreja muito grande, e eu vou entrando ali ficando ali pelo canto, e eu vejo uma movimentação dentro da igreja. Um corre para cá, um corredor, outro corre para lá. Eu falei: rapaz, se no princípio do culto já está tendo que eles atribuem esse tipo de manifestação ao Espírito do Senhor, avivamento, que não tem nada a ver, eu pensei: imagine quando eu começar a pregar a palavra de Deus, e aí é que o negócio aqui vai ficar bom, a gente vai ter que controlar a emoção desses irmãos. E começou até às 8h30, e foi aqueles movimentos, louvor, um diz uma coisa, outro diz outra, corre para um lado, outro corre para outro, eu lá sentado, olhando aquela situação. 9h15 passaram para pregar. Quando me passaram para pregar, 9h15, que eu abro a Bíblia, irmãos, vocês sabem aquele fogo que você joga água? E eu passei 40 minutos fazendo uma exposição da Bíblia Sagrada, e o silêncio era esse, sem movimentação nenhuma. Por quê? Porque neste culto a centralidade não era Deus e nem a sua palavra, era o que? O emocionalismo. Não podemos deixar que o emocionalismo tome conta da nossa adoração, do nosso culto. Nós temos emoções, servimos a Deus, mas a emoção é controlada. Precisamos controlar. O que nós estamos vendo em nossos cultos é coisas até irracionais, é pessoas com manifestações esdrúxulas, atribuindo ao Espírito do Senhor, não é miação, é latido, é unção, aquela coisa toda. Isso não
obreiros, nós como líderes, nós como convenção, nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado. E aí o culto a Deus é um só, uma forma só. Agora, não posso ser ignorante, existem diversas formas em que estes cultos hoje são manifestos. Mas para isso, eu preciso trabalhar aqui com os irmãos, eu tenho ainda uns 10 minutos, eu preciso trabalhar uma questão histórica das manifestações do Espírito, porque a manifestação do Espírito de Deus em determinados momentos influenciaram na história as nossas igrejas. Peter Wagner desenvolveu isso. Ele fala sobre três ondas conhecidas como manifestação. Quando eu falar ondas, é manifestação, vem como ondas no pentecostalismo brasileiro. Nós vemos que essas três ondas que varreram, a primeira veio em forma influenciada pelo avivamento da Rua Azul em 1910, chega aqui no Brasil os missionários e veio esta onda espiritual na crença da manifestação dos dons espirituais. E aí nós conhecemos essa história que hoje é conhecida como pentecostalismo tradicional. Então, esta primeira onda, ela trouxe, mas a ênfase era na salvação, a ênfase era na palavra, e depois disso, nós podemos encontrar, a partir de 1950, nós vamos encontrar uma outra manifestação, a segunda onda, como é conhecida, do pentecostalismo, chamado neoclássico, aquele pentecostalismo em que veio essa manifestação do Espírito Santo, mas a ênfase nesta data, nesse período, foi o que? Ao dom e especificamente ao dom de cura. E nessa época, aí cresce de 950 a 960, surge algumas denominações levadas por este movimento que é autêntico, que é do Espírito de Deus, mas dando ênfase ao quê? Dando ênfase ao dom de cura. Nasce aí a congregação cristã, nasce aí outras denominações que nós conhecemos, Deus e Amor e Casa da Bênção, vem com essa manifestação. A primeira manifestação do Espírito de Deus, ela trouxe para dentro do culto, ela trouxe para o seio da igreja, para o momento de adoração, ela trouxe coisas boas, como todas as manifestações do Espírito de Deus traz, mas também sempre movido pelo erro humano, ela insere coisas que são negativas para o culto. E aí os irmãos perceberam que nesta onda, nesta manifestação, que a ênfase era dada à cura, o que eles faziam? Os cultos eram simplesmente voltados para a revelação e para a cura, e não havia o que? A instrução da palavra de Deus. Então o culto, mesmo com a manifestação, era um culto que ainda não era o quê? Completo. Não era completo. Depois disso, surge uma segunda onda, uma terceira onda, de 1970 para cá, que nós conhecemos como o neopentecostalismo. Que o neopentecostalismo, a ênfase dada nesse movimento veio de forma que o homem pudesse ser, o homem tinha que descobrir uma bênção, que esta bênção, o homem não podia viver uma vida de derrota, tinha que ser vitorioso, e houve esse despertamento, surgiu aí essas igrejas que nós vemos no movimento neopentecostalismo, e aí esse movimento trouxe para os nossos cultos coisas totalmente estranhas. E o problema, irmãos, não é isso, o problema é que houve tempo, os senhores aqui sabem, alguns, houve tempo que a maioria deles imitávamos, copiava aquilo que nós fazíamos para dar certo, porque nós estávamos fazendo certo. E hoje nós temos tanta dificuldade nisso, que nós estamos fazendo o quê? Estamos pegando a mão contrária. Nós estamos indo lá desses movimentos e estamos copiando e trazendo para o nosso meio. E isso é de uma forma pragmática, é o pragmatismo
O culto é para agradar a Deus e não agradar o homem. Nós precisamos de uma renovação em nossos cultos. Porque hoje nós estamos vendo cultos antropocêntricos, cultos voltados para o homem, o culto show, o culto que não vamos sentir nada da presença de Deus, mas emocionalmente nós vamos sair satisfeitos. Culto que as pessoas chegam e olham e só entra se houver uma manifestação clara deste sentimentalismo. Deus de glória, aleluia. Cultos shows estão transformando. Lembra de Amós 5? Amós 5, ele prega duramente contra os sacerdotes. Aí ele chega com a mensagem de Deus e diz: pois olha, para com esse cantarola de vocês, para o tocar das vossas violas, dos vossos instrumentos, porque deste culto não agrado eu, porque haviam quebrado os princípios. A verdadeira adoração, a centralidade é Deus e não o homem. Até a nossa forma de música, de adoração tem sido mudado, tem sido inserido em nosso meio. ênfase nesses apretextos. E às vezes você vai para o culto, você vê tantas coisas que são inseridas no culto, e o que sobra para a palavra? O que sobra para a palavra? Ou só eu vivo essa realidade? Eu estou falando de uma realidade diferente. O que tem sobrado para a palavra? O que tem sobrado para poder, porque a palavra, a Bíblia diz que ela é o único instrumento que Deus vai usar para convencer o homem. É ou não? Ou é o nosso artifício? Ou nós achamos que nós temos artifício melhor para convencer o pecador? O que nós estamos fazendo na maioria das vezes não é apenas formatando o pecador em nosso meio. Nós estamos apenas fazendo com que ele se sinta bem em nosso meio. Porque os cultos, quando nós pregamos na centralidade da palavra de Deus, não é para agradar o homem, é para confrontar o homem. O pecador é para chegar na igreja e achando que não é pecador, mas ele, depois da mensagem, ele tem que sair achando, tendo certeza que é pecador e que vai para o inferno, que só Jesus vai salvar. Glória a Deus. Mas os nossos entenderimentos estão pegando este pecador que supostamente se ataca ao nosso meio, e estamos colocando ele em nosso meio. Nós mesmo estamos plantando joio, e a colheita vai ser triste. Hoje, estes cultos de shows, pirotecnia dentro da igreja, formas e formas dentro da igreja. Você chega num ambiente de culto, você não sabe se é um ambiente de culto ou qualquer outra coisa. Ou eu estou falando alguma coisa nova aqui? Pastor, são formas, mas essas formas de prestar este culto, ela tem que ser obedecida pelo princípio da palavra de Deus no culto, senão não é culto, é reunião. É verdade. Senão não é um culto verdadeiro a Deus. Senão nós corremos o risco de Moisés estar lá no monte e estar com o Arão em meio a um bezerro de ouro, fazendo a vontade do povo. Irmãos, culto da centralidade da vontade de Deus, não é para agradar, não é para fazer show, gracinha para ninguém, não é para alguém entrar na igreja e se sentir bem pelos nossos entretenimentos, é para vir para a igreja e ser confrontado pela palavra, porque a palavra pelo Espírito vai libertar, vai curar esta vida, vai mudar. Aleluia. Deus de glória, aleluia. E nessa forma antropocêntrica de culto que nós estamos vivendo, não é só o culto show, é o culto à personalidade. Tira a centralidade de Deus e coloca onde? No homem. Arranca Deus do trono e coloca o homem. Parece que tudo é para agradar o homem.
Não. Deus, ele permanece. Lembra? Quando Isaías tem aquela visão, diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Israel estava o quê? Vazio, não tinha controle, porque o rei havia sido leproso e morreu. No ano que morreu o rei Uzia, havia uma transição de governo. O trono de Israel estava vazio, mas Deus mostra a Isaías dizendo: olha, mesmo que lá esteja vazio, eu, no meu trono, eu permaneço nele, eu não mudo. Glória ao nome do Senhor. E estes cultos à personalidade, culto com as suas formas de expressões, eu não sei onde é que nós vamos parar. Vocês já pararam para pensar? Aonde nós vamos parar? Porque hoje já tem culto de todas as formas, ou eu estou falando alguma coisa diferente? Desculpe-me, é apenas uma posição minha, dentro do que eu estou pregando, porque foi o tema proposto. Eu tenho que falar sobre os elementos do culto. Mas eu não vejo em alguns cultos chamados cultos, quando as pessoas se enfeitam de um período de década e se vestem e vêm para ali, e naquele culto é celebrado, diz que é celebrado ali o culto a Deus, em homenagem à década de 20, de 30, de 60, sei lá. É as pequenas coisas que vai entrando. Hoje é várias formas, ou não é? Existe ou não existe o que nós chamamos? Várias formas e expressões que são apresentadas em determinados cultos, que chamam cultos, e aonde você não vê a expressão máxima, a verdade máxima da palavra de Deus. Você vê o quê? Entretenimento. A pergunta é: queremos culto ou entretenimento? Mas é a presença de Deus. Até Davi dançou no culto da dança, expressão, forma. Irmão, Davi dançou com a arca lá fora. Ele vinha lá fora do templo. Me mostre alguém no templo com estas formas. Havia reverência. O sacerdote, ele entrava de qualquer maneira para celebrar o culto. Da mesma forma, era o sacerdote que representava o povo. Cristo é o sacerdote eterno e ele está presente no nosso culto, pois ele diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, e eu estou presente. Se ele é a sombra, se ele é a realidade de todas as coisas, ele merece reverência e adoração no culto que é prestado a ele. Desculpe-me, mas é uma oportunidade ímpar de nós rever a forma de culto que nós temos hoje, porque nós podemos ter muitas formas de reunião, mas culto, nós só temos um. E aí nós precisamos, eu estou concluindo em 2 minutos, nós precisamos resgatar, pois a ideia desta escola bíblica é resgatar as verdades do nosso Pentecoste, do nosso pentecostalismo, não é verdade? Como nós vamos resgatar? Primeiro, o culto voltar a ser centrado em Deus, centrado na pessoa de Deus. O culto é para Deus, o mais importante é Deus, do princípio ao fim, e tudo que expressarmos, nós temos que expressar como se fosse ou como realidade centrada no próprio Deus, nos princípios do próprio Deus. Segundo, nós precisamos resgatar a centralidade do culto na glória de Deus e não do homem, na glória de Deus. E aí, para encerrar, nós precisamos resgatar os nossos cultos com a centralidade das verdades bíblicas. Verdades bíblicas. E aí, a Bíblia, nesses cultos, ela é muito pouco usada. Os irmãos já viram?
não se lê Bíblia na abertura mais do culto. Quando o pregador vai ler, ele lê porque tem que ler, mas lê um texto que foge totalmente dele, você não sabe mais. É que são as qualidades das mensagens que nós estamos vivenciando nesses dias, porque estamos impermeados com esse antropocentrismo, voltado para o homem, queremos agradar o homem, queremos conquistar, e aí estamos usando meios escusos, diferentes do que diz a palavra de Deus, mas para resgatarmos a pureza do nosso culto, precisamos centrar em Deus, na sua glória, na sua verdadeira adoração, e por último, nas verdades bíblicas. Este deve ser o nosso culto. E Paulo diz assim: rogo-vos, pois irmãos, eu termino com o que eu li, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos vivos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A irracionalidade é permitida em nosso culto? Ou o que é racional? Somos pessoas racionais e inteligentes? O nosso culto tem que ser centrado, voltado para a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fique nesta manhã apenas uma observação, quem sabe para quem está, e quem sabe um alerta para quem está tirando a centralidade do culto. Fique, interprete da forma que você quiser. Espero ter contribuído com os irmãos na centralidade do culto. Precisamos voltar à centralidade, acabar com espetáculos e fazermos culto. Amém.